Processo judicial trabalhista. E aí, quanto tempo será que dura um processo desse? Como funciona o processo? Essa e muitas outras informações são tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Daniel Moreno, advogado trabalhista há mais de 15 anos e hoje eu vou tirar essas dúvidas para vocês. Quanto tempo dura um processo trabalhista? Gente, isso depende e muito. Eu explico sempre aqui para os meus clientes. Depende de várias coisas. O seu advogado, quase sempre, ele não é o culpado pela demora do seu processo. O seu advogado, quando você procura ele e contrata, assina a procuração, ele vai estudar seu caso e montar o seu processo e dar entrada nele no fórum. Isso gera um número de processo e o processo começa a andar na justiça. Mas quem dá andamento no processo, infelizmente, é o fórum, é a justiça, é o juiz, são os servidores públicos, os funcionários do fórum, e não o seu advogado, tá? Ah, mas um amigo meu entrou com processo com outra pessoa e foi mais rápido. Ele deu sorte, isso depende de muitas variáveis que eu vou explicar aqui para vocês. Por exemplo, o tempo de você assinar a procuração e o seu advogado protocolar o processo é culpa do seu advogado. Se levar 1, 2, 3, 4 semanas, legal. Muito mais que isso, ele está atrasando o andamento do seu processo porque seu processo, na verdade, nem começou a andar ainda, porque ele nem deu entrada, o fórum nem sabe da existência desse processo, certo? Mas depois disso, realmente é culpa do fórum. Ó, vou dar um exemplo. Aqui na minha cidade, a gente tem 2 juízas e uma série ali de uns 12 ou 13 servidores públicos para dar conta de 2.000 novos processos por ano. É um volume aceitável. Ou seja, a audiência está para daqui 6 meses, 1 ano, porque é o volume e a agenda dele permite isso. O juiz tem que dar 2.000 sentenças por ano. Então, é muito volume de trabalho para poucas pessoas trabalhando. Só que isso varia muito de uma cidade para outra. Em uma cidade vizinha aqui, o processo às vezes chega a levar o dobro do tempo, porque eles têm quase que o dobro de processos para dar andamento com o mesmo número de funcionários que temos aqui na cidade. Então, tem cidade que o mesmo processo leva 1, 2 anos, tem cidade que leva 5, 6, 7 anos, tá? Não é comum, o tempo médio de um processo é de 2 a 4 anos, tá? Segundo o CNJ, um processo trabalhista, a média do Brasil. Mas não quer dizer que o seu processo vai levar isso, tá? Vai depender, a empresa, será que a empresa que você está processando vai querer fazer um acordo no seu caso? Pode acontecer, em 6 meses ela ligar para o seu advogado e querer resolver o processo. Pode ser que não. Pode ser que no dia da audiência a empresa faça uma proposta de acordo e o processo já se encerra ali, com menos de 1 ano, por exemplo, né? São muitos pontos a serem levados em consideração para saber o quanto tempo vai levar o seu processo. Se seu advogado prometeu para você que o seu processo vai levar 6 meses, 1 ano, provavelmente ele está mentindo. Não tem como ele te prometer isso. Até porque a empresa, no seu caso, ela pode querer recorrer para a segunda instância, que é muito comum. Ou até mesmo para a terceira, que também é comum. Tá? E no caso de um colega seu, porque o tema era diferente, ela acha que ela não tem chance no recurso, ela pode decidir não recorrer e o processo dele acabar na primeira instância. É por isso que um processo, às vezes, contra a mesma empresa, demora muito mais que o outro. É normal, tá? Não é necessariamente culpa do seu advogado. Aliás, quase nunca é. E você já tem um processo trabalhista? De que cidade que você é? Deixa aqui nos comentários, me fala se você já tem ou pretende ter, quanto tempo está durando, como é que é aí na sua cidade. Ah, legal, mas como funciona um processo? Pessoal, vou explicar para vocês aqui a tramitação, as etapas do processo para vocês entenderem. Tem cidade que isso muda um pouco, porque aí vai do jeito de cada juiz tramitar esse processo. Então, basicamente, funciona assim. Você procura o seu advogado, assina a procuração, depois disso ele vai dar entrada, distribuir, protocolar o seu processo no fórum. Legal? Legal. A partir dali começa a tramitar no fórum, como eu já expliquei aqui. O juiz provavelmente vai marcar uma audiência no seu processo, que pode ser para daqui 6 meses, daqui 1 ano, 1 ano e meio. Vai depender do volume, como está a agenda do juiz. Não é o advogado que escolhe a data, tá bom? Depois disso, o processo fica parado, aguardando audiência, nada acontece. Pode ser que a empresa entre em contato com o seu advogado para tentar acordo? Pode, mas não é comum, tá? Isso aí é exceção, mas pode acontecer.
Depois disso, você vai para a audiência, você, o seu advogado, se for o caso, sua testemunha e tudo mais. E o juiz, antes de começar a audiência, com todo mundo na mesa ou na sala virtual que seja, vai tentar um acordo no seu processo. Vai conversar com a empresa, vai conversar com você, com o seu advogado, no caso, e vai tentar um acordo. Pode ser que saia um acordo ali, muitas vezes sai, um terço dos casos aproximadamente sai acordo nessa audiência. Mas se não sair um acordo, a audiência segue. Aí vai ouvir você, se for o caso, talvez vai ouvir testemunha, se precisar, né? E ali não acaba o processo ali. Todo mundo acha, é o dia da minha audiência, eu vou receber. Não é bem assim. Você só vai receber se sair um acordo, senão, não. Então, acabou a audiência, o juiz vai guardar o seu processo e vai esperar para dar uma sentença. Essa sentença pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Tem lugar que leva até 1 ano para o juiz dar uma sentença. Que é, ele vai analisar tudo que o seu advogado falou, todas as provas que o seu advogado juntou, ele vai analisar tudo que a empresa argumentou, todas as provas que a empresa argumentou, os depoimentos da audiência, ele vai analisar tudo e vai dar uma sentença. Deu a sentença? Provavelmente vai ter um recurso. O seu advogado vai recorrer do que ele não ganhou, o advogado da empresa vai recorrer do que ele perdeu, e o seu processo vai para uma segunda instância, que é em outra cidade, que aí não é mais só um juiz que julga, aí vai para 3 juízes, que são desembargadores, juízes de segunda instância. Lá também pode levar 4, 5, 6 meses para julgar, pode levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para julgar o processo só na segunda instância. Ah, legal, julgou na segunda instância. Tem uma boa chance de ou seu advogado ou advogado da empresa querer recorrer para a terceira instância. Essa não é tão comum quanto o recurso que vai para a segunda. Mas também ali tem 20, 30% dos casos acaba tendo esse recurso para a terceira instância também, que vai para o TST, que é em Brasília. Aí lá também pode levar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Vai depender muito com qual juiz vai cair o seu processo lá. E também não é o seu advogado que escolhe com qual juiz, senão ele ia escolher o melhor e o mais rápido, né? É um sorteio, não tem como ninguém escolher ou direcionar com quem vai cair. Então, é um pouco de sorte. Ah, legal. Então, julgou na segunda, não teve recurso para a terceira, ou já julgou na terceira, acabou o processo? Em tese, sim, uma primeira etapa, mais longa, mais demorada. Depois disso, o seu processo vai voltar para a sua cidade e vai começar a fase de cálculo, que também pode levar 6 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Cada caso é um caso. O juiz vai mandar isso para um contador, ele vai calcular, pegar o seu cartão de pontos, seus olerites, se você ganhou hora extra, por exemplo, vai olhar dia por dia se você faltou, vai colocar isso numa planilha, vai fazer um cálculo dessa grossura enorme para chegar no valor que você ganhou. A empresa vai ser intimada a pagar, ela vai depositar em juízo, tudo isso leva meses, tá, pessoal? Não é rápido, não é fácil, porque o volume é grande. E o fórum que dá andamento, obviamente. Então, vai chegar no valor, a empresa vai ser intimada a pagar, vai depositar em juízo, depois disso vai liberar o valor para o seu advogado, aí o seu advogado vai entrar em contato com você para te informar valores e para poder te pagar também. Mas também cabe recurso dos cálculos. Não é nada comum a empresa apresentar um cálculo do que você ganhou de 20 mil e seu advogado apresentar um cálculo de 40 mil. Opa, peraí, tem uma coisa errada, né? Então, a empresa vai depositar 20, o seu advogado vai levantar 20, isso leva meses, né? Não é rápido. E depois vai ficar um recurso para discutir esses 20, se quem errou no cálculo, né? Então, isso ainda pode ir para a segunda e terceira instância de novo, mas via de regra o juiz acaba liberando já o que é incontroverso, né? O que a empresa realmente entende que é devido, no caso aqui os 20, já vai liberando ali para o trabalhador e os recursos fica esperando para ver se vai ter mais 20, mais 10, mais 5 ou se não vai ter mais nada, se a empresa tinha razão no cálculo dela, por exemplo. Tá? Então, de forma bem simples e resumida, essa é a tramitação de um processo trabalhista. Tem outras etapas aqui, em alguns casos tem perícia, que pode ser antes ou depois da audiência, mas em resumo, é isso. Tá? Então, por isso que um processo às vezes leva 1 ano, 6 meses e o outro leva 3, 4, 5 anos. Tá? É comum. Mas ó, o tempo médio de um processo trabalhista no Brasil de 2 a 4 anos. Então, se você já estava xingando o seu advogado, querendo matar ele, saiba que não é bem assim, via de regra não é culpa dele, tá bom? E me conta aqui nos comentários se você já tem um processo, já fez o acordo, quanto foi seu acordo, o que a empresa falou na sua audiência, tá bom? E até o próximo vídeo.